Joel capítulo 2. Você encontrou? Livro do profeta Joel, capítulo 2, lá no Antigo Testamento. Vamos ler o versículo 23 até o 28. Diz assim a palavra do nosso Deus: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor, o vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões. E o 29 diz: até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Amém, queridos? Glória a Deus. Estou lendo na Almeida Revista e Atualizada. Glória a Deus. Que porção maravilhosa, cheia de coisas grandiosas, segredos para a nossa vida nesta noite de quinta-feira. Eu vou pontuar com vocês mais um versículo que está lá em Lucas capítulo 12 e o versículo 32, e vou ler ele na NVI. Você pode manter a sua Bíblia aí, não precisa localizar comigo, eu vou ler para você. É um texto, é um versículo da palavra-chave, a palavra profética para esse mês de março, que diz assim a palavra do Senhor: não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Repita comigo de maneira assim bem enfática, com bastante ênfase, com bastante entusiasmo, nesta noite, este versículo. Não precisa virar para o irmão que está do seu lado, repita consigo mesmo, mas com bastante força, dizendo assim: não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos? Queridos, o coração de Deus é cheio de paixão, de amor pelo seu povo. Amém? Ao longo das Escrituras, e este culto de hoje, ele é um panorama de Joel, mas também caminhando já dentro desta primeira parte, desta primeira ministração, desta série, em 4 pregações, mais que abundante, a qual nós estaremos falando do Espírito Santo de Deus. Que momento maravilhoso, que série poderosa para esse mês de março, um março cheio da unção, da parte do Senhor, o nosso Deus, derramada sobre a igreja de Cristo Jesus. Esta série, em 4 ministrações, mais que abundante, ela inicia hoje dizendo a respeito do bom propósito de Deus, do amor revelado do Pai, o amor que informado a nós, os seus filhos, no coração do nosso Deus, no coração do nosso Pai, existe amor, um amor pulsante pelo seu povo, pela sua nação, pela sua noiva, pela nação eleita, separada para o seu bom propósito. Desde o início, quando você estuda Efésios capítulo 1, você vê as palavras que Deus ele falou lá em Gênesis, as palavras que Deus destinou ao seu povo, ali por intermédio daquela aliança que ele fez com Abraão. Deus aprouve no coração do Senhor, o nosso Deus, destinar o reino aos seus filhos, legar o reino aos seus filhos. Desde o início, ele nos destinou o seu reino. E queridos, o melhor do reino é o rei. Bispo César sempre diz isso, que o melhor do reino de Deus é o próprio Deus. O melhor do reino é o rei. O melhor do reino é a sua presença. De modo que Deus, ele supre todas as nossas necessidades. De modo que Deus, ele vem nos abençoando com ricas bênçãos da parte do seu coração. Ele vem servindo a mesa com porções. Vamos pensar
isso numa figura de uma mesa de família, onde ali Deus ele coloca bênçãos, e essas bênçãos são as porções estendidas sobre a mesa. Quando você chega nesta mesa, existem ali coisas maravilhosas, existe poder de Deus, o poder de Deus ministrado a nós, revelado a nós nestas porções. Ali existe cura, ali existe conselhos, ali existe provisão, ali existe muitas e muitas porções, a manifestação do poder de Deus. Mas queridos, quando você olha para a cabeceira da mesa, assentado ali está a presença, está ali o Pai, e de modo que nós os filhos, ao passarmos os olhos pela mesa e pelas porções do poder, nós ansiamos pela vontade, nós ansiamos pela vontade de Deus revelada a nós, nós ansiamos por abraçar o Pai, nós perseguimos a vontade de Deus, porque de todo esse reino revelado a nós, importa mais, de tudo isso, de todas as porções, de toda a manifestação generosa do poder do Pai, importa-nos correr para Ele, abraçá-lo, desfrutar da sua presença, conhecer a sua vontade para a nossa vida. O melhor de todo esse reino é a presença do Rei assentada na cabeceira da mesa, acolhedora, braços abertos, estendida a nós, nos chamando para esse lugar de pertencimento, esse lugar de família. Sempre foi o desejo de Deus habitar com seus filhos. E quando Cristo veio até nós, Ele trouxe consigo o seu reino. A mensagem da cruz nos abre as janelas do céu, trazendo um derramar de justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Romanos 14, versículo 7 diz isso para nós: o reino é um reino de paz, o reino é um reino de justiça, o reino é um reino de alegria, né? O Pai, Ele planeja habitar com seus filhos. O Pai, Ele planeja dar o reino a este pequeno rebanho chamado família de Deus. E Jesus Cristo agora Ele vem executar este plano perfeito do nosso Pai, do nosso Paizinho, do nosso Abba. E Ele vem até a esta terra, ali na cruz do Calvário, Ele consuma todas as coisas, Ele converge todas as coisas, Ele cumpre todas as profecias. Ali na cruz do Calvário, Jesus vence o poder da morte, o poder do pecado, o poder do inferno. E ao tomar as chaves, o domínio, ao tomar as chaves da morte, ao tomar as chaves do inferno, ao tomar as chaves, digamos assim, de toda a pecaminosidade, e triunfar publicamente sobre todos esses poderes malignos, Jesus agora sujeita todas as coisas, todos os poderes debaixo dos seus pés, queridos. Olha, eu ouso dizer, numa licença poética, que se Cristo é o cabeça entronizado ali nos céus, e se Ele está ali, o cabeça da igreja, e se nós somos o seu corpo visível nessa terra, partes do seu corpo, as suas mãos eficazes curando nessa terra, o seu coração pulsante, cheio de paixão, missional, amor pelo próximo nessa terra, pés enviados para poder pisar a terra, para levar as boas novas. E se a palavra de Deus ela refere para nós que tudo o que Cristo sujeitou está debaixo dos seus pés, está debaixo dos pés do Cristo, queridos, de fato, se a igreja ela é os pés do Cristo nessa terra, Satanás está debaixo dos pés da igreja. A doença, a enfermidade está debaixo dos pés da igreja. As crises estão debaixo do pé da igreja, porque Cristo sujeitou todas as coisas. E Ele outorgou à igreja uma autoridade, um poder nessa terra, para que nós possamos ser estes representantes, o corpo vivo desse Cristo aqui na terra. Isso é maravilhoso, isso é glorioso. Mas qual é o entendimento que eu quero que você caminhe comigo nessa quinta-feira? Preste muita atenção. São coisas simples, repetitivas, venho falando disso várias vezes, mas isso é muito importante para as nossas vidas. O fato de nós entendermos a jornada e de nós entendermos o plano de Deus para as nossas vidas, para nós não ficarmos estagnados em determinados estágios espirituais da nossa vida e ficarmos paralisados em alguma parte da nossa caminhada. Porque Jesus, Ele não veio simplesmente nos salvar. Jesus não veio simplesmente reparar o dano do pecado. Jesus não veio colocar um band-aid em cima das nossas feridas. Jesus Cristo veio fazer uma obra poderosa de restauração. Ou seja, Ele não lançou fora a matriz é muito preciosa, é sopro que saiu da boca de Deus quando nos criou,
Então Deus não trabalha com descarte, que pega a pessoa e fala assim, não, esse pecador aqui joga no lixo, isso aqui não serve. Não, as mãos desse artífice, as mãos desse Deus Todo-Poderoso trabalham a nossa vida como trabalha o barro, e nos refaz por inteiro, e nos eleva a uma posição de honra, de modo que agora nós somos novas criaturas, novas pessoas. E quando Jesus ele faz isso, ele vem habitar dentro de nós. É por isso que Paulo fala que em estruturas como as nossas, que são vasos de barro, falhas, estruturas corruptíveis, o Espírito Santo de Deus está habitando como um poderoso tesouro. Está morando dentro do nosso coração, fazendo morada dentro de nós. Então, entenda que Jesus ele vai caminhando conosco nessas etapas, nos salvando, nos santificando, regenerando, e ele vai impulsionando você para que você cresça, para que você amadureça, para que você exerça plenamente, em plenitude, o teu ofício profético, o teu sacerdócio real, a eleição de uma geração que recebeu da parte de Deus uma autoridade, um envio, uma missão, um propósito, uma ordem. E leia-se, ou entenda por detrás da palavra ordenança, um chamado pulsante, que nós precisamos cumprir nessa terra, que é para a nossa geração, que é para o nosso tempo tão pequeno nessa terra, queridos. O que é a contagem dos anos do ser humano, com toda a qualidade de vida que temos hoje, os exercícios físicos, a dieta, a alimentação, né, as vacinas, toda a questão científica que tem avançado em diagnósticos, passa de 60, de 70, é cansaço. Cansaço acumulado, dores acumuladas, penúrias da vida. Mas nós entendemos que nesta fração tão pequenina nossa aqui, nesta linha do tempo chamada eternidade, Deus entregou para você, queridos, algo precioso. E é só você que vai viver isso. É só você que vai cumprir isso. É a você que Deus chamou. É a você que Deus deseja usar. É para você que Deus deseja ministrar estas porções nesta época. O tempo dos pais da igreja primitiva já passaram. O tempo dos apóstolos encerrou. O tempo dos profetas lá do Antigo Testamento encerrou. E este cajado, este bastão passou para as mãos dos profetas do Novo Testamento. A igreja de Cristo Jesus agora é com você, Filadélfia. Jesus, ele conta com você. Aleluia. Glorifique o nome do Senhor Jesus. Olha, e nesse sentido desta jornada, o Evangelho nos coloca no caminho da abundância. Quando eu digo abundância, estou falando de algo além do mensurável, além do absoluto, além daquilo que nós entendemos por pleno. O que eu estou dizendo? Vou esmiuçar. O trabalho do Espírito Santo é que você venha experimentar nessa terra colheitas, vamos falar assim, medidas espirituais mais intensas, que você venha experimentar a profundidade de Deus. Vamos usar várias figuras porque você precisa entender isso. Deus quer que o seu cesto, ele seja cheio de frutos, mas não fique forrado somente, que transborde, e transborde de uma maneira tão abundante que você tenha para você, para a sua mesa, e você reparta esta paternidade recebida da parte de Deus com a nação, com a cidade, com as famílias, com a tua vizinhança. E que você, queridos, mergulhe no rio do Espírito Santo de Deus. E é muito lindo isso, porque quando você mergulha, você vai saindo do raso, você vai perdendo o controle. Se você tem esse costume, gosta de mergulhar, de entrar na água, seja numa praia, seja numa cachoeira, você já percebeu, quanto mais profundo você entra, o seu corpo ele está sendo tomado por aquela correnteza, está sendo levado. Então você não tem controle. Você não tem controle, de modo que você vai soltando a garantia. Foi assim com o profeta. O profeta, enquanto ele ia mergulhando no rio, quanto mais profundo na vontade de Deus, mais longe do poder. Entende isso? Isso é algo um pouco complexo. Olhava para o trono. Lá no trono tem o poder. O que é o poder para nós? É a porção. Lá no trono tem a bênção. Lá no trono tem o recurso. Lá no trono tem a resposta imediata. Lá no trono tem tudo que precisamos das mãos dele. Mas dentro do rio estão os pés do Senhor, a vontade dele. Onde é que nós iremos viver? Apegados sempre ao poder? E o dia que ele não der a cura? E o dia que ele não liberar o recurso? E o dia que a mão dele selar determinadas
porções para um determinado tempo, até que se cumpra em nós a maturidade. Porque a mão de Deus não está encolhida, não está mirrada, a porção está lá, mas às vezes não é na hora que a gente quer. Então Ele está sempre nos chamando a ir na contramão das porções, e a dizer assim, olha, se ali, como o profeta entendeu, no trono estão as coisas resolutivas da nossa vida, nós queremos é soltar tudo isso, e caminhar para dentro do rio, para o mais profundo ser de Deus, porque lá, no silêncio do profundo do rio, só a presença importa, e se a gente tiver a presença, a gente tem tudo, e se a gente tiver a presença, a gente tem tudo, queridos, sabe, isso é tão profundo, isso nos molda, quem mergulha, não aparece, não é assim? Quem mergulha, você não enxerga mais, e é esse o lugar onde os pés do Senhor estão evidentes, e nós diminuímos, nós sumimos, e Ele cresce em nós e através de nós. Esse é o lugar para onde Deus está constantemente nos chamando. Então Deus está destinando a nós colheitas, profundidade, lugares espirituais, segredos, e Ele deseja nos levar para este lugar intenso na sua presença. Mas também é um lugar de restituição, conforme Joel, este texto todo está tratando. Quando nós falamos de restituição, nós estamos falando de reputação recuperada, honra restaurada, estamos falando de satisfação plena em Deus, estamos falando de presença, e quando falamos de presença, falamos da vontade de Deus revelada a nós e do seu abraço, e falamos também do seu poder, porque aí nós, ao alinharmos o nosso coração com a vontade de Deus e o que Ele quer para nós, nós temos um relacionamento mais alinhado com as porções de Deus. Os nossos olhos não estão mais nas bênçãos, mas estão no abençoador. Importa mais para nós a presença de Deus do que tudo aquilo que Ele pode nos dar. Nós ansiamos mais pelo coração de Deus, e nós queremos Ele. Irmãos, existe para a tua vida, nesta noite, restituição. Importa para alguém nesta noite restituição, queridos? Sabe, quando eu falo de restituição, é reputação recuperada, de coisa, de tombo que a gente levou, de sujeira nas vestes, de coisas, manchas, lugares que a gente caiu, que o pecado nos levou, que a gente não queria entrar e foi, coisas terríveis que falam aí, por aí, sobre as nossas vidas, coisas que causam dor, que causam tristeza, que causam vergonha. Assim estava o povo. Daqui a pouco eu vou contextualizar o livro de Joel. Assim estava o povo de Israel, um povo envergonhado, um povo zombado. As nações olhavam para a terra de Israel e zombavam da nação do povo de Deus. E Deus, Ele está falando conosco nesta noite a respeito de restituição, de restaurar a honra, de restaurar a beleza do filho, de colocar de novo o pródigo na mesa, mas é com anel no dedo, é veste nova, sandália nos pés, é banhado, é recebido com festa, é recebido com honra. Mas Deus também está falando de satisfação. Isso me chamou muita atenção, porque como que nós estamos vivendo um tempo de insaciabilidade? Nada satisfaz, nada enche o ventre hedonista dos Esaús, nada satisfaz a vontade do povo, sabe? Muitas das vezes, muitas coisas, a correria do dia a dia, o ritmo de vida acelerado da modernidade, o conforto com o qual nós nos acostumamos, isso roubou de nós a resiliência, e nós temos vivido um estilo de vida insaciável, nada satisfaz, é sempre um novo estímulo ali na internet, é sempre um novo estímulo da moda, é sempre um novo estímulo da musicalidade, da sétima arte, é sempre um novo estímulo até dentro da igreja. Muitas das vezes isso vem entranhando, enferrujando a vida da igreja, quando as pessoas vêm culto após culto, em busca de uma sensação, de um arrepio, de uma experiência, de um novo evento. Somos como gregos, correndo de um lado para o outro, lendo muitos livros, fazendo muitas conferências, muitas mentorias, muitas plataformas, e continuamos especulando, correndo atrás do vento. Irmãos, isso tudo é esse estilo de vida do tempo do fim. Somos insaciáveis, mas Deus está chamando o seu povo para um lugar de satisfação plena na sua presença. Um povo que vai comer e vai se sentir saciado. Puxa, eu bebi desta presença, a presença de Deus, e eu me sinto satisfeito. Assim como dizia o antigo louvor da harpa cristã, estou satisfeito com Cristo, não é? Então, queridos, é disso que nós estamos falando neste culto desta noite. Olha,
muitas das vezes, a tendência nossa é desejar o reino sem o rei. Após as pressões da vida, nós saímos de um tempo de grande trauma, de grande pressão, que foi a pandemia da Covid. E preste atenção, não sei se vocês se lembram, mas quando acabou logo ali, né, aquele período de pandemia, você quase não conseguia hotel para poder viajar, você não conseguia reserva. As estradas estavam lotadas, por quê? Porque havia um anseio pelas pessoas por retomar a vida de novo. Nunca nós vimos tantas pessoas reformando a casa e consertando coisas quebradas dentro de casa, porque havia um anseio de que a vida fosse normal novamente. E isso é uma resposta, porque todas as vezes que nós passamos por uma grande pressão na nossa vida, seja uma enfermidade, seja um trauma global, seja uma enfermidade que drena a nossa energia, que sufoca a nossa alma, enfermidades da alma, enfermidades do corpo, enfermidades na família, crises no casamento, crise financeira, escassez, problemas familiares, problema com os filhos, isso tende muitas das vezes a deixar o ser humano cansado demais. E a resposta seguinte do ser humano é desejar, calorosamente, desejar de uma maneira muito afoita que a vida seja boa, que a vida seja normal, que a vida normalize, que a vida ela volte nos trilhos novamente. De certa forma, lá dentro de nós existe um anseio, um desejo por coisas boas. Isso foi Deus que plantou dentro de nós. É o anseio, é o desejo pela eternidade. Mas, irmãos, aqui existe uma grande atenção que nós precisamos dar. Porque quando a nossa alma cansada, ela busca alívio, ela busca esse alívio querendo que a vida seja boa novamente, viagem não vai suprir esse cansaço. Pode passar uma semana numa praia paradisíaca, um lugar mais bonito do Brasil ou fora dele. Não vai curar, não vai suprir. É talvez, às vezes, passível de você voltar pior do que foi. Mais preocupado, mais cansado, mais estressado. Nós sabemos que compras excessivas, o consumismo não vai curar. Nós nos embrenharmos numa carreira, uma luta por poder, por reconhecimento, seja uma carreira profissional perseguindo essa carreira, seja uma carreira acadêmica, irmãos, não vai resolver. Trocar de marido não vai resolver, trocar de esposa não vai resolver, trocar de casamento. Olha como nós temos percebido isso de uma maneira tão intensa no mercado de trabalho, nos casamentos, nos relacionamentos interpessoais, a coisa ficou descartável. Se descarta amigos de longas datas por falhas pequeninas que deveriam ser ajustadas e acertadas na mesa. Irmãos, nós muitas das vezes assentamos com as pessoas e descartamos por conta de coisas minúcias. Quantos bons ministros no Brasil têm sido cancelados por conta de coisas que são coisas minúcias muitas das vezes que deveriam ser resolvidas na mesa, mas que isso é de uma certa forma rechaçado por pessoas cruéis. Por quê? Porque nós temos a tendência de descartar coisas, e esse não é o método de Deus. Deus não descarta casamento, Deus não descarta as amizades, Deus não descarta as alianças entre pessoas, Deus não descarta essas alianças que vêm se alongando a longo prazo e que têm sido frutífera para nós há muito tempo, e que nós devemos considerar, lavar os pés uns dos outros, caminhar juntos, perdoar, exercer esse vínculo do amor cristão. E quando eu falo disso, eu estou falando que nós temos visto, pensa você, mercado de trabalho, as pessoas não permanecem mais nos empregos, elas entram e elas saem rapidamente. Aquilo que as pessoas antigamente aguardavam os primeiros meses da experiência para se revelar, elas já revelam logo na primeira semana. E não há mais essa perseverança, essa resiliência. Por quê? Porque tão logo a pessoa ela não encontre ali naquele emprego, naquele cargo, aquilo que supre a sua necessidade, ela tende a descartar e a partir para a próxima sensação, para o próximo arrepio, para o próximo emprego, na busca insaciável de satisfazer o seu coração, satisfazer o seu ventre. Isso, queridos, está aplicado a tudo. A relacionamentos. Quantas pessoas trocam de casamento, de relacionamento, de namoro, sabe? Fazem coisas terríveis, cortando a alma, defraudando a alma por conta desta busca, por pertencimento, esta busca
por suprir estes anseios. Mas nós sabemos, queridos, a palavra de Deus, ela vem até nós nos dando respostas. Somente o Senhor Jesus, a sua presença, o seu Espírito é capaz de preencher os anseios mais profundos do ser humano. Sabe esse anseio que nós temos que a nossa vida seja de fato boa? Só Jesus pode preencher. E Ele pode nos alinhar e nos dar uma visão clara do caminho a ser percorrido, do que devemos fazer, onde devemos trilhar. Era sobre isso que Joel estava tratando com esse povo. E olha, se houvesse para nós hoje uma opção, dizendo assim, você tem duas opções, você pode escolher o paraíso sem Jesus, mas você pode tocar a tua vida do jeito que você quiser, ir vivendo assim, está tudo liberado, pode ir, né? Não precisa se preocupar com esse negócio de prestar contas a esse amor que foi te entregue ali na cruz do Calvário. E você tivesse essa opção, e se isso fosse permitido para você, mas que por outro lado você tivesse uma jornada a ser trilhada, de relacionamento, de renúncia, uma jornada de fato, de intimidade com o Senhor Jesus, para ganhar no fim de tudo só a presença de Jesus, cabe a nós sondarmos o nosso coração e vermos o que está lá dentro, qual tipo de galardão nós escolheríamos no final de tudo. Nós queríamos viver a nossa vida na mordomia e no conforto e ficar assim mesmo, sem a presença de Jesus? Ou nós escolheríamos queimar a nossa vida até o último combustível, vamos dizer assim, gastar a nossa vida na presença do Senhor para de fato, no final de tudo, ter somente a presença dEle? Porque importa para nós, queridos, é a presença de Deus. Importa para nós é a presença do amado das nossas almas. O contexto de Joel aqui é um povo que desejava um reino sem o rei. Estavam diante de uma vida confortável, colocaram a sua confiança nas suas colheitas e no fruto do seu serviço, da sua performance, e eles estavam ali desta forma. Naquele tempo a qual o profeta Joel endereçou esta mensagem a Judá, aquela nação estava muito confortável. Colheita boa, mantimento, estocado, um governo até interessante, e estava assim. E as pessoas começaram a tirar os olhos da presença do rei e a colocar os olhos nas coisas do dia a dia. Nós temos colheita, nós temos plantação, tem um bom gado ali no pasto, temos um bom exército, somos uma nação que está amparada, fortificada, não precisamos preocupar com nada. E de repente, queridos, o pecado de Satanás pegou essa nação, que foi o orgulho. Eles se acharam autossuficientes demais, eles se acharam capacitados demais, eles acharam que tinham o suficiente para abrir mão do rei, passaram a olhar somente as porções e esqueceram da presença do rei. E olha, no nosso coração só existe um trono. Não dá para nós servirmos a um Senhor e a outro Senhor ao mesmo tempo. Não há como servir a Deus e a Mamon. O rei não é uma figura apenas de governo, para governar, para liderar, mas aqui para nós é também uma figura de autoridade protetiva. É para nós uma figura de proteção. Então entenda uma coisa, o nosso coração, ele tem um trono, e somente um Senhor vai dominar a nossa vida. Não dá para dividir este espaço real com Deus e também com o Mamon. Não dá para colocar ali dois senhores, ou a gente se inclina, o nosso joelho foi feito para se curvar, ou a gente se curva na presença de Deus, ou a gente se curva na presença das coisas desse mundo. E assim estava aquele povo. Quando eles escolheram se curvar ali, de frente à sua riqueza, à sua abundância, as coisas que eles tinham, as garantias de vida que eles tinham, automaticamente eles removeram a Deus do trono de Israel. E queridos, se nós removermos o rei de nossas vidas, nós certamente estaremos vulneráveis aos ataques. Isso é certo, porque quando eles tiraram o rei, eles não estavam simplesmente abrindo mão do governo, eles não estavam simplesmente abrindo mão daquela voz que estava ali direcionando aquele povo, eles estavam abrindo mão de toda aquela proteção que a presença do rei, ele trazia para a nação de Israel. Então agora a nação ficou descoberta, a nação ficou vulnerável, a nação ficou aberta aos inimigos. E é aí que começa toda a questão aqui do livro de Joel.
porque foi naquele tempo que uma praga de gafanhotos consumiu toda a nação. Aquilo que era para eles a garantia deles, agora se tornou o grande problema, o grande dilema da nação. A colheita que eles tinham, o estoque que eles tinham feito e na qual eles se amparavam, aquilo que era o cajado que eles se apegavam para se apoiar, o que aconteceu agora? Subiu para aquela nação uma grande praga de gafanhotos e, queridos, aquilo devastou tudo, acabou com tudo. Não houve ali, não havia nenhuma árvore, nenhuma planta de pé. E nesse momento, eles consumiram tudo aquilo que era comestível e o povo mergulhou em uma profunda escassez. A carência das famílias, das mesas das famílias, afetou a adoração e a espiritualidade, porque lá em Joel capítulo 1, versículo 9, não havia nem mais oferta no templo para oferecer ao Senhor. As ofertas de libação no templo, elas cessaram, porque agora, entenda uma coisa, isso é muito interessante, a escassez das casas afetou o ambiente do culto. A escassez da família, o problema lá na mesa, na casa da pessoa, começou a afetar o ajuntamento dos santos lá na congregação. Irmãos, isso para nós é algo muito revelador, porque a igreja ela é consequência das famílias. A igreja ela funciona quando as famílias elas estão curadas. Se a nossa mesa ela estiver afetada por escassez e por espírito de orfandade, por problemas, se ela estiver corroída por pecado, por coisas erradas, escolhas equivocadas, o culto do domingo ele não vai funcionar, o culto da quinta-feira não vai funcionar, o ofício da igreja de curar esta cidade de Alfenas não será exercido, porque as mesas elas estão profundamente afetadas por este espírito de escassez. E agora, a fome, que era a maior calamidade, a mais temida calamidade do Antigo Oriente, ela começa a ameaçar a nação de Israel. E agora tinha aqui esse povo estava diante de uma grande encruzilhada, entenda isso. Eles tinham nas mãos as sementes que restaram. Eles podiam comer estas sementes e morrer e perecer de fome ali, ou eles podiam agora, diante de uma terra devastada pela praga, clamar ao Senhor, porque havia ali um elemento que definiria o destino desse povo, que era a chuva. E é sobre isso que eu quero tratar com vocês, a respeito da chuva, a chuva que vem de Deus, este socorro que vem do alto. A falta desta chuva poderia definir o destino da nação, a chegada desta chuva poderia também definir o destino dessa nação, mas também a chegada e a permanência da chuva sobre a nação traria um outro tipo de destino para esse povo. Eles precisavam, queridos, de um socorro urgente, e esse socorro só poderia vir do alto. Só poderia vir do alto. Temos um povo aqui devastado, um povo escasso, um povo órfão, um povo faminto, mas um povo que agora entende que é do alto que vem o socorro que eles precisam. Não havia na terra. Onde eles lançariam a sua perspectiva? Onde eles lançariam a sua fé, a não ser nos céus, nos mais altos céus, que se elevam acima dos montes da nossa vida. Aleluias. E é agora que os presbíteros e sacerdotes daquele tempo, eles lideram o povo num movimento de arrependimento. E começa todo um tempo de arrependimento ali, de clamor. Preste muita atenção nessa frase. O Senhor falou isso comigo nesta tarde. A abundância começa quando reviramos a terra do nosso coração, queridos. Porque um coração endurecido não será capaz de experimentar nessa terra a abundância e a plenitude daquilo que Deus ele tem para a nossa vida. A abundância, ela começa quando nós reviramos a terra do nosso coração. Nós removemos os obstáculos para as sementes crescerem. Rasgamos a terra do coração aguardando a chuva, aguardando o orvalho que vem do céu. Entenda que quando você vai arar uma terra, você precisa tirar a erva daninha, você precisa tirar aqueles matos que estão crescendo ali, muitas das vezes troncos de árvores que estão no meio entre o percurso do arado e aquela semente que será lançada ali naquela terra. Então agora aquele trator, aquele arado, ele vem passando e ele vem revirando as estruturas, ele vem mexendo no nosso coração. Ele vai tirando coisas que às vezes está acumulado ali muito tempo e que precisa ser tratado. E disso nós estamos tratando, falando a respeito de pecado. Estamos falando de coisas que precisam ser confessadas, coisas que precisam ser alinhadas. Porque quando esse trator ele passa, queridos, você percebe que o terreno ele vai sendo
preparado para a semeadura. Ele vai sendo alinhado, ele vai sendo ajustado, ele vai sendo aplainado. Os montes, eles são aplainados, os vales, eles são aterrados, e ali se prepara o caminho para o Senhor passar, para a semente ser depositada, para haver uma colheita abundante na nossa vida. Então, muitas das vezes, queridos, para que nós venhamos a viver a plenitude, é necessário revirar velhas estruturas. Sabe, um segredo espiritual: muitas pessoas vivem um ciclo de escassez por falta de perdão. Isso é algo que é tratado todas as vezes que nós vamos falar a respeito de orfandade. E o texto-chave da orfandade que trata disso é a parábola do filho pródigo. E nós temos ali um filho abundante, pleno numa mesa de família, e nós temos um filho da qual nós não sabemos o destino dele, que ele está fora, com o espírito de órfão, sempre ansiando pelas porções, sempre querendo e desejando as porções, e ele termina a vida dele de uma forma amargurada, do lado de fora, com a roupa suja da roça que ele veio, trabalhador, um homem alinhado até, com muitos propósitos particulares, mas um homem com uma mente escassa, uma mente órfã, lá fora, longe do pai, longe do banquete, longe do anel, longe da roupa, longe da sandália, longe da festa, longe da presença. Então, muitas das vezes, queridos, precisamos revirar as estruturas do coração, procurar nos cantinhos da terra do nosso coração se existe uma erva daninha, algo que não foi Deus que plantou e que a gente precisa pedir: Senhor, arranca isso de mim, tira essa amargura, tira essa tristeza, tira essa falta, essa questão que eu preciso liberar esse perdão e alinhar isso na minha vida, esse pecado de estimação que eu venho cultivando ao longo do tempo, esses olhares, estas coisas que eu tenho feito, estas práticas. E assim, queridos, Deus ele vai passando e ele vai arando a terra do nosso coração, porque entenda a figura de revirar a terra e de arar a terra como o arrependimento, o alinhamento. A abundância começa quando nós reviramos a terra do coração, sabe, é quando nós sinalizamos para Deus aqui de baixo, Ele olha e Ele vê, e a terra está revirada, o coração está rasgado, você põe um coração rasgado diante do Pai, dizendo: Deus, está aqui, está rasgado, eu tirei tudo aquilo que impedia o Senhor de deitar e abrigar a preciosa semente dentro do meu coração. Pode mandar, Deus, as chuvas, o meu coração está com profundos sulcos para absorver toda esta chuva que o Senhor deseja mandar sobre a minha vida. É sobre isso, queridos, é para nós vivermos essa abundância, porque é o desejo de Deus, Deus deseja. E esse povo aqui de Israel, eles não perderam tempo, eles chamaram o povo para um tempo intenso de arrependimento. Vamos revirar o coração, vamos alinhar, arar a terra do nosso coração para receber a chuva que Deus certamente tem para as nossas vidas. Isso me faz lembrar que Deus, Ele nos elegeu como o seu povo, a sua nação. Deus te escolheu, queridos, para um propósito glorioso. Ele te comprou com sangue vertido lá na cruz do Calvário. Ele tem a resposta para a tua vida. Ele tem a última palavra a respeito da tua vida. Às vezes, as coisas elas nebulosas para nós seres humanos, para Deus isso não existe. Ele tem claro, diante da mente preciosa dEle e do olhar amoroso que Ele tem para as nossas vidas, o bom propósito que Ele tem para a tua vida, o quão precioso você é para Ele, e a jornada que Ele tem para caminhar junto com você nessa terra. Aleluias. E Deus nos chamou, mas o nosso desejo lá no passado era de viver um reino desgovernado, onde os apetites se voltaram para os deuses dessa terra e nos tornaram vulneráveis. Estou falando aqui da queda, da decisão de Adão e Eva de romper com a mesa de Deus. Deus chamou aquele casal, chamou aquela família como uma geração eleita, e agora eles não querem. Eles querem viver um coração desgovernado, um coração sem um rei assentado ali no trono, e isso tornou toda a humanidade vulnerável. E aí o pecado veio e afetou todos nós, mas de repente, queridos, nós estamos aqui, neste ciclo, caindo um tombo após o outro, nos voltando para os deuses dessa terra, vulnerabilizados, e tudo que nós plantamos é levado pelo devorador, porque nós plantamos numa terra totalmente tomada por ervas daninhas, nós plantamos numa terra dura, ressecada, onde não há chuva, ou quando o pouco que floresce, o cortador, o devorador, ele vem e ele rouba. E eu estou falando
em várias áreas da nossa vida, áreas afetivas, áreas profissionais, a nossa espiritualidade que se escoa pelo vão dos dedos por conta de coisa errada que tem dentro do nosso coração. Um trono vazio dentro de um coração, ele leva a uma mesa vazia. Sem a presença, queridos, nós somos órfãos. Somos órfãos. Sem Jesus, mergulhamos numa intensa escassez. E agora, o que resta para a humanidade caída? A humanidade caída, resta a nós olhar para o alto, porque somente de lá que virá o nosso socorro. É somente de lá, queridos. E é por isso que Efésios 2, 4, 5 diz e revela a nós o segredo de Deus, a maravilha da grande revelação. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Éramos como este povo, um povo que escolheu abolir Deus do trono, um povo que escolheu romper com a mesa de Deus e viveu a vulnerabilidade de estar exposto a receber o salário preciso e eficiente do pecado, gafanhotos que corrói a nossa vida, as nossas colheitas, colheitas nos afetos, colheitas no corpo físico. Quantos de nós temos marcas físicas no nosso corpo por conta do salário do pecado, na nossa memória, na nossa capacidade de raciocínio, nas nossas finanças, nos relacionamentos interpessoais, nos relacionamentos de trabalho, relacionamento de igreja, tudo afetado. E agora, queridos, qual é o clamor da humanidade? O clamor da humanidade é clamar por chuva. Senhor, rega-nos com a tua chuva. Que venha sobre nós a chuva. Esta chuva é a presença do Cristo, que lava a nossa vida de todo o pecado. Ele lavou a sujeira dos nossos corações. Ele transformou, queridos, o nosso coração de desertos a jardins para poderosos encontros com a sua presença. Poderosos encontros com a sua presença. Ah, queridos, estávamos perdidos nos nossos pecados, viramos motivo de piada entre as nações, e as pessoas olhavam para você e diziam: onde é que está o Deus dessa casa, dessa família? Estávamos moribundos, vazios, sedentos, famintos de propósito. Como o Salmo 80, ele nos diz lá no versículo 5, as nossas lágrimas, ela era a nossa bebida, dia e de noite, de dia e de noite. Mas a palavra de Deus, ela vem para nós nesta noite carregada de virtude. Ó pequeno rebanho, aprove no coração do Pai dar o reino a vocês. Ó pequeno rebanho, mas foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Jesus se apresenta como esta chuva que rega os nossos corações ressecados. Os efeitos do reino são poderosos. Os efeitos do reino são poderosos, mas também são progressivos. Eu quero caminhar para um raciocínio final com você, dizendo que Deus não somente te salva, Ele te perdoa, Ele limpa a terra do seu coração de todos esses invasores, Ele traz vida novamente. A terra que antes era um terreno árido, doente, e agora se torna santo e produtivo. As eiras, elas se enchem de trigo, e os lagares, eles transbordam vinho, quando a presença de Deus, ela chega no coração. Quando a presença de Deus, ela encontra a vida. E eu quero finalizar com você, lembrando a você que existe uma promessa de um derramar final sobre a igreja de Cristo Jesus nesses últimos dias. Existe uma chuva, queridos, existe uma nuvem pairando sobre nós, sobre a nação brasileira, sobre a igreja de Cristo Jesus nessa terra. E estas nuvens, elas estão carregadas de chuvas de bênção, chuva de avivamento, chuvas intensas, separadas, preparadas. É o tempo da chuva. Entenda que lá no Antigo Testamento, nas terras bíblicas, a chuva temporã, a chuva do outono, ela molhava as sementes recém-plantadas. Deus tem um tipo de chuva separada, preparada para estas sementes recém-plantadas no nosso coração. Esta chuva temporã que vai regando e vai produzindo conversão, e vai produzindo mentes voltadas para a presença do Senhor. Nos últimos tempos, há uma promessa de uma grande conversão, de um ajuntamento de sementes
neste celeiro para a honra e para a glória do nome santo do Senhor. Mas também existe uma promessa na efusão do Espírito Santo sobre a igreja, de maturidade espiritual. E quando nós falamos de maturidade espiritual, está falando de crescimento dos grãos, das espigas que crescem, robustas, cheias, sem doença. Está falando da igreja de Cristo Jesus que se eleva na mesma proporção que o joio está crescendo com intensidade lá fora. As espigas de trigo, elas crescem potencializadas pelo Espírito Santo de Deus, regadas por esta chuva, a chuva serôdia, a chuva da primavera, que promove crescimento e a maturidade dos grãos, que promove este avivamento. Nós estamos falando de pleno avivamento, queridos. Existe uma chuva reservada sob a igreja, uma chuva prestes a ser derramada neste último tempo. Aleluias. E Oséias capítulo 6, versículo 3, traz a nós um incentivo dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda, ela é certa. Como a alva, a sua vinda, ela é certa. Ele descerá sobre nós como chuva. Ele descerá sobre nós como chuva, como a chuva serôdia que rega a terra. Aleluias. Queridos, eu creio que a igreja de Cristo Jesus, ela está para viver um tempo intenso de maturidade, um tempo de avivamento, um tempo de conversão. Esse é o anseio do nosso coração, que almas e mais almas se rendam na presença do Senhor, porque afinal de contas, queridos, esse é o nosso legado, apresentar para Cristo os nossos cestos cheios de frutos, e ali dentro esses frutos, a saber, as almas que o Senhor nos deu nessa terra, apresentarmos para eles aquelas vidas que nós discipulamos, que nós caminhamos, aquelas vidas que descemos as águas do batismo, aquelas vidas que se assentaram no discipulado de família e as mesas foram alinhadas, que feridas emocionais foram curadas, traumas do passado foram ali suturados, e daquela sutura nasceu cura, nasceu fonte de cura para toda uma geração, e nós nos achegarmos diante do Senhor, o nosso Deus, queridos, apresentando para Ele o fruto do nosso trabalho, o fruto do nosso trabalho nessa terra, as almas que o Senhor Deus, Ele deseja nos dar, as vidas que o Senhor Deus, Ele deseja colocar nas nossas mãos. Entenda uma coisa: a cada dia mais e mais aumenta a pressão sobre o mundo está sobre uma intensa pressão, mas à medida que crescem as perseguições, à medida que cresce a pressão, as dificuldades dentro do corpo, fora do corpo, as dificuldades lá fora, as lutas internas, as lutas de família, as batalhas mentais que nós passamos muitas das vezes no nosso interior, que só você e o teu Deus sabe, cresce também a tua disposição, cresce também, é ofertado a você, é oferecido a você um poder espiritual intenso, poderoso. Existe da parte de Deus abundante chuva para a tua vida, queridos. Chuvas espirituais. Na medida que cresce lá fora a intensa pressão, cresce aqui dentro a oferta do Espírito Santo de Deus para nós, de poder, unção, capacitação, vida espiritual, chuvas regando as sementes no nosso coração. E isso fala a nós de honra, de restituição, de remover a vergonha, as cinzas, fala de satisfação plena, de presença, de poder disponível para toda a terra. É o desejo de Deus encher você de glória. É o desejo de Deus que você seja espiritualmente vibrante, que o Espírito Santo de Deus, ele habite o teu coração, a tua mente, o teu ser intensamente, queridos. Essa é a vontade de Deus. E a palavra de Deus, ela diz para nós desse desejo intenso de Deus, que nós venhamos a ser plenos, cheios, vibrantes, capacitados, que você transpire na tua pele a unção de Deus, que você brilhe na presença do Senhor, que você viva intensamente os desígnios do Senhor, do teu Pai, e que você viva intensamente esta presença ao longo da tua jornada de fé. E Deus, ele começa a desenhar para nós um quadro profético, dizendo: e os nossos filhos, nisso tudo, os vossos filhos profetizarão, mas e os velhos?
que nessa igreja nós não chamamos de velho, nós chamamos de sonhadores. E os sonhadores, aqueles que já têm o seu cabelinho branco, sonharão sonhos, eles enxergarão a jornada, eles terão sonhos. E os jovens terão as visões. Então, nós saberemos, queridos, que até entre os nossos servos, até aqueles que estão nos limites dos átrios do Senhor, aqueles que Deus tem chamado e que estão às vezes um pouquinho mais distante, no nível de multidão, no nível muitas das vezes de átrio, aqueles que estão ainda entendendo as minúcias do reino de Deus, até sobre eles virá o Espírito Santo de Deus.